No versículo 6 ele diz assim: e quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Além dos carismas, que são os dons, e das demonstrações da ação do Espírito Santo no meio da igreja, através do quebrantamento, da transformação de vidas, Paulo afirma que outra arma espiritual é a disciplina da igreja. Assim ele afirma que quando chegar lá na cidade de Corinto, aqueles que não permanecerem na comunhão, os desobedientes, deveriam ser punidos. Ele não está falando de uma punição física, mas de uma punição espiritual. Eles precisavam entender que a maneira como viviam não somente afetava a eles próprios, como também toda a comunidade da fé. Uma das questões que a gente, quando vai falar de disciplina da igreja, e quando a gente fala de disciplina, a gente tem que entender que existem vários níveis de disciplina. A gente tem uma disciplina que é profilática, quando a gente ensina a palavra de Deus, não é? A gente tem uma disciplina que é admoestativa, quando a gente confronta a pessoa com o seu pecado. E a gente tem uma disciplina que é cirúrgica, quando a gente diz: olha, se você continua vivendo desse jeito, não dá para você ter comunhão com o povo de Deus, porque a sua vida não condiz com o nome do Evangelho e o nome do Senhor do Evangelho. E aí a gente toma uma atitude, diz: olha, ele não é mais parte desse corpo espiritual. E essa é uma coisa muito forte, porque Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai ensinar o significado dessa disciplina. A Bíblia diz que quando a gente está debaixo da comunhão do povo de Deus, a gente tem uma cobertura espiritual. Há um manifestar de Deus, de cuidado sobre todo o povo de Deus. E quando a gente diz: olha, essa pessoa está fora dessa comunhão, porque não condiz com isso, a gente entrega, está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 5, a gente entrega aquela pessoa a Satanás, para a destruição da carne, para que possa haver genuíno arrependimento. Ok, toda a cobertura espiritual é retirada, e agora você está por tua conta. É isso que a Bíblia está falando. E agora você vai viver o que você quer, com as consequências que isso representa. E aí às vezes vem um sentimento dentro da gente: mas puxa vida, a gente vai fazer uma coisa dessa, vai tirar essa cobertura espiritual, coitadinho dessa pessoa. Não, mas se ele não se arrepender, não vai ter solução na vida dele. E o pior, ele não apenas atrai angústia e desgraça para ele mesmo, como também afeta a vida dos irmãos. E essa é uma coisa que a gente não compreende, da razão e da necessidade da disciplina. Porque se aquela pessoa continuar na mesma comunhão, sem que ela entenda que a sua vida não está condizendo com os propósitos de Deus, a desgraça, o retirar da mão de Deus não vem só sobre ela, vem sobre toda a comunidade, porque Deus não tolera o pecado que não é confessado, o pecado que não tem arrependimento, o pecado que não quer conserto, o pecado que representa dureza de coração. E aí isso vem como uma desgraça sobre todo o povo. Você vai dizer: mas pastor, como é que funciona isso? O maior exemplo que a gente tem com relação a essa questão está em Juízes capítulo 7, versículo 1, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. É
É interessante porque Deus estava dando vitória para o povo de Deus. O povo de Deus estava invadindo a terra e tomando posse da terra prometida. E eles começaram a conquistar várias cidades. E houve um decreto de Deus. Ele disse assim: olha, essa cidade aqui que vocês vão invadir, vocês não vão pegar despojo nenhum. Era um direito do soldado, do guerreiro, ele poder saquear o que ele quisesse para ele. Esse era o salário do soldado, soldado voluntário, ele não era pago. Ele então podia saquear o que ele quisesse. Mas dessa vez o Senhor disse assim: olha, nada vai ser levado embora. A gente vai queimar tudo, isso vai ser uma oferta ao Senhor, porque sou eu que estou dando essa bênção a vocês. Se vocês me obedecerem, tá? Eu vou continuar abençoando vocês. E eles então agora vão enfrentar, eles tinham acabado de derrotar Jericó, a maior cidade daquela região, e agora eles vão enfrentar a cidade de Ai, uma cidadezinha pequenininha. Todo mundo sabia, não tem jeito, nós vamos ganhar essa guerra. Mas eles levaram uma surra. E quando levaram uma surra, eles começaram a consultar o Senhor: nós não estamos entendendo nada, por que nós estamos perdendo? Ele disse assim: porque vocês me desobedeceram. Mas não foram vocês, tinha sido um homem, Acã, que pegou o despojo e enterrou no fundo, lá no terreno da sua tenda, e escondeu lá capas caras, barras de ouro, escondeu lá. E o Senhor falou: não, eu não posso abençoar porque tem pecado no meio de vocês. Qual era o pecado? A desobediência. E muitas vezes a gente não entende que o pecado que é tolerado, que a gente não diz que é pecado, que a gente não admoesta, que a gente não trabalha primeiro preventivamente, depois admoestativamente e também cirurgicamente, faz com que os efeitos desse pecado recorram sobre toda a família de Deus. Por isso Paulo vai dizer: quando eu chegar aí, eu espero que vocês possam estar firmes, não é, na obediência, para aqueles que sobrarem em desobediência, eu poder tomar as atitudes que precisam ser tomadas. E ele estava falando aqui de disciplina da igreja. É interessante que a palavra do Senhor nos ensina que determinados pecados precisam ser repreendidos publicamente para que o erro possa ser entendido como erro. Qual é o critério de Deus? Tá? Há pecados que são privados, vamos dizer assim, estão na intimidade do seu ser. E a gente vai trabalhar na intimidade do ser. E a Bíblia diz: se você vai lá, conversa com aquele irmão, se aquele irmão se arrepender, você ganhou esse irmão. Mas há pecados que já não são mais da intimidade do ser, se tornaram públicos. E quando esse pecado se torna público, é preciso que haja algum tipo de confrontação, para dizer: olha, isso é pecado. Eu me lembro de um líder de uma célula, que começou a conversar, de um membro da igreja, que no seu Facebook colocava posições que não tinham nada a ver com os valores cristãos. E ele disse: pastor, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim: a Bíblia diz que você tem que confrontar o seu irmão. Você vai lá, você que viu o Facebook, vai lá e conversa. Se essa pessoa não receber essa palavra, tá? Você vai lá com mais um irmão e outra vez confronta. Se ele não receber essa palavra, você traz para a igreja, traz para os pastores. E ela foi fazendo, essa líder de célula foi fazendo isso, até que chegou o dia em que eu estava conversando com esse homem aqui no gabinete e disse: querido, eu quero dizer para você que não dá mais para você ser membro da nossa igreja. Por quê? Por causa dessa questão. E aí ele tomou como uma questão popular aí, de orientação sexual e etc. Eu disse: não, porque é pecado. Se fosse um adúltero, se fosse isso, se fosse aquilo, que está se dizendo dessa maneira como você está dizendo, eu diria para você a mesma coisa, porque o pecado que se torna público precisa ser confrontado, e se não for admitido como pecado, não há comunhão.
Você está puxando o carro para um lado e toda a igreja está puxando para o outro. Não tem condição. E o pior, se eu não fizer isso, a mão de Deus pesa sobre a minha vida, porque eu sou o pastor dessa igreja, eu tenho que cuidar dessas ovelhas. De você, por isso que eu estou conversando com você, mas de todas as outras, que talvez vão começar a pensar como você pensa, e achar que as coisas são assim. E queridos, quando não há disciplina na igreja, o pior é que os desvalores do mundo se tornam valor para a igreja. Numa reunião na Alemanha, numa igreja evangélica, eu não vou dizer nem o nome da denominação, que eu vou ficar envergonhado, você já pode imaginar o nome, né? Estava o líder do grupo de jovens, né, pedindo oração, lá na frente. E o líder do grupo de jovens na Alemanha dizia assim: queria que vocês orem, porque eu e a minha namorada estamos precisando mudar de casa. Eles moravam juntos, e nós precisamos que Deus abençoe, que a gente ache a casa nova para a gente. Eu falei: eu não consigo orar por isso. Mas isso era uma coisa tão normal e tão normal no contexto daquela igreja, que eles não enxergavam o pecado, porque a cultura daquele país era tão normal isso, que aquilo que a Bíblia fala sobre o sexo dentro do casamento, sobre o casamento, não fazia mais parte dos valores da igreja cristã. Quando não há disciplina, os valores do reino de Deus se perdem. Agora aqui tem uma lição para a nossa vida. Isso não acontece só na nossa igreja, isso acontece na nossa casa, gente. Por que a Bíblia ensina que a gente precisa disciplinar os nossos filhos? Se a gente tivesse aprendido a disciplinar, se a sociedade tivesse aprendido a disciplinar os seus filhos, não haveria a violência que há nessa terra. Não haveria professores sendo agredidos nas escolas. O problema é que a gente não tem mais limites, nem disciplina, em lugar nenhum. Aí bandido vai para a cadeia e faz da cadeia o seu quartel-general, o mais protegido da terra, porque ainda tem a polícia para guardá-lo lá dentro. Aí as facções não o matam lá dentro. Quando não há disciplina, se corrompem os valores, os princípios, o norte. E por isso a Bíblia vai dizer que uma das armas espirituais que Deus deu para os servos de Deus, primeiro foram os carismas, depois foi naturalmente o poder do Espírito, o mover do Espírito no meio da gente, mas essa capacidade de poder olhar para as pessoas e dizer o que é certo, o que é errado. Cada um vai viver do jeito que quiser. Eu não sou obrigado você não é obrigado a seguir os ditames de quem quer que seja, mas é importante que você saiba que o fato de você não escolher os ditames de Deus tem consequências para a sua vida, e você não faz parte desse corpo, dessa visão, desse povo que se diz servo de Deus. E quando isso acontece, algo espiritual também acontece. A mão de Deus é retirada de sobre a proteção, e aí a pessoa vai experimentar na sua própria carne o que os seus desejos, o que os seus intentos estão produzindo. Para quê? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 5, para que haja arrependimento e conversão até pelo menos no último dia. Às vezes Deus vai pesar a mão sobre pessoas. Na verdade Ele nem precisa pesar a mão, é só Ele tirar a mão de proteção. E quando Ele começa a fazer isso, as coisas ficam complicadas. Eu estava conversando com um irmão essa semana, numa questão muito íntima dele,
e ele num conflito muito grande, e esse irmão já passou por várias situações, e eu acho que ele está fazendo uma bobagem agora que não deveria fazer. E eu disse para ele assim: olha, toma cuidado, hein? Porque eu já assisti na sua vida Deus tirar tudo e você passar por penúria absoluta. E já assisti na tua vida, eu conheço essa família há mais de 30 anos. E já conheci na tua vida Deus restaurar tudo, e agora você está vivendo o melhor momento que você já viveu, e você vai fazer besteira. Será que Deus tem que tirar tudo de novo para você aprender? E aí ele ficou meio impactado e disse assim: pastor, eu estou ainda pensando tal, mas ora a Deus para não tirar tudo não. Eu falei: não sei, eu vou orar para Deus te ajudar a tomar a decisão certa, não faça besteira, porque não sou eu que tiro de você nada. Deus está dizendo para você que quando você segue o caminho que não é dele, ele retira a mão de bênção de sobre você. E sabe, essa mão de bênção é retirada nas áreas que são importantes para você. Não quer dizer que a penúria vem sobre aquela pessoa, essa pessoa. Ele vai mexer nos pontos nevrálgicos, naquilo que mexe com você, naquilo que atrai você, naquilo que enraiza você. Por quê? Porque os deuses desse mundo, os ídolos que você tem, precisam ser quebrados, senão você não vai se arrepender. E isso é manifestação de Deus na vida da gente. É sério demais, gente, porque nós somos família de Deus. É interessante que eu estava lendo um pouquinho sobre disciplina, e uma das coisas que eu aprendi é que disciplinar é ajudar a formar a pessoa em conformidade com o caráter e a mente de Cristo. E quando a gente disciplina uma criança, a gente está ajudando a formar o caráter dessa criança. E é isso que Deus está fazendo. A disciplina da igreja impõe os limites e suscita novamente o temor do Senhor. E caso não haja arrependimento, há pelo menos a certeza de que os limites da coerência da palavra de Deus foram extrapolados, e por isso a comunhão está quebrada. É incrível, porque muitas pessoas que estão necessitando de disciplina, quando você vai falar com elas, elas dizem assim: pastor, eu já sei, eu já ouvi várias vezes, a Bíblia diz isso, diz aquilo outro, diz aquilo outro. Eu disse: você sabe tudo mesmo, é verdade, por que não está vivendo? Não, pastor, não sei, né? Então, quando a disciplina vem, ela diz assim: você extrapolou os limites e sabe o que está fazendo, a decisão é tua, a consequência é tua, a responsabilidade é tua. Isso é sério demais.